Boa noite a todos. Mais uma vez aqui nos reunimos na busca do conhecimento e do aprendizado. Então convido a todos que juntos possamos elevar os nossos pensamentos, agradecendo a Deus e a Jesus essa oportunidade de aqui estarmos mais uma vez reunidos. Somos agradecidos, Pai, por tanta misericórdia, por tanto amparo e tanto amor. Frei Fabiano, querido amigo, toda essa caravana que está sempre nos acolhendo, pedimos o amparo e a proteção, que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, que a vontade de Deus, nosso Pai, se faça presente agora e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, jamais a nossa. Assim na terra como no céu, e o pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aqueles que achamos ser nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja agora e sempre. Graças a Deus e a Jesus. Bom, hoje eu trouxe aqui como tema do nosso estudo uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Do item 5, o óbolo da viúva. Então é uma passagem de Jesus, não é uma parábola. Onde Jesus traz ali importantes ensinamentos que devemos trazer ali para as nossas condutas, para o nosso dia a dia, referente a nós, uma reflexão sobre nós mesmos e aquilo que nós estamos fazendo, daquilo que significa e aquilo que é a verdadeira propriedade para nós, né? O que seria a verdadeira propriedade? Seria algum bem material? Não, né? A gente sabe que tudo há uma importância, os bens materiais também têm a sua importância na nossa caminhada, mas seria algo que está conosco, né? Algo que faz parte de nós, né? Aquilo que nós já trazemos, aquilo que nós já adquirimos, aquilo que nós aprendemos e aquilo que nós podemos fazer em favor do nosso próximo, né? Então, nós estamos nos doando, né? Nós nos doando daquilo que realmente é nosso, a verdadeira propriedade, né? E aí cada um pode ali fazer a sua reflexão, buscar aquilo que realmente é seu e se doar em favor do próximo, né? Por que não? É muito importante, né, a gente poder sair um pouco de nós mesmos, nos colocarmos muitas vezes no lugar do outro. E com certeza veremos que, assim como nós somos muito amparados, né, muito resguardados pelos amigos queridos, tanto os espirituais como os encarnados, né? Ou seja, em algum momento nós adquirimos ali alguma coisa que nos foi passado e que nós podemos passar adiante, né? Nós podemos doar algo de nós, algo que seja nosso, em favor do nosso próximo, né? Para que a gente possa ali pouco a pouco romper com a questão do orgulho, com a questão do egoísmo, que ainda é muito latente em nós, né? Todos nós ainda trazemos muito essa questão. Nós não devemos olhar isso como algo que estará sempre conosco e não conseguiremos nos livrarmos de tais sentimentos, atitudes. Pelo contrário, esse é o significado de aqui estarmos encarnados, vivenciando oportunidades que Deus nos concede, para que pouco a pouco, adquirindo esse conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, possamos trabalhar os nossos sentimentos, trabalhar o nosso íntimo e assim caminhar mais livres, mais libertos, né, mais preparados para novas etapas, né? Então por isso que é muito importante o hoje, né? O que nós estamos fazendo hoje da nossa vida com aquilo que Deus nos possibilitou.
e juntos caminharmos, pois acima de tudo somos família, uma família universal. Ok, pessoal? Então vamos lá. Item 5, o óbolo da viúva. Jesus estando sentado em frente ao gasofilácio. Gasofilácio seria a caixa de esmolas nos templos. Observava como o povo nele deitava o dinheiro, como as pessoas ricas davam muito. Veio então uma pobre viúva que colocou apenas 2 pequenas moedas. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhes disse: Eu vos digo em verdade que essa pobre viúva deu mais do que todos os que colocaram no gasofilácio, pois todos os outros deram o que era de sua abundância. Mas esta deu de sua penúria até mesmo tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para viver. Tá? Então essa é uma parábola onde Jesus ali observando ali no tempo que ele esteve encarnado, enfim, vivendo aqui entre nós, né? Essa questão dos templos, né? E ele observava ali que no gasofilácio, ou seja, na caixa de esmolas, alguns davam, né? Outros em abundância, enfim. Outros, enfim, davam aquilo que podiam, né? E aí chegou uma pobre viúva que mal tinha condições, né? Então ela mal tinha condições de poder ajudar, mas mesmo assim ela ajudou com aquilo que ela tinha. Ela doou aquilo que ela tinha, aquilo que ela podia, em favor do próximo. Tá? Então, essa é uma importante reflexão, né? Muitas vezes se fala só da condição material, né? Jesus se utilizou, né, dessa questão para nos trazer aqui essa parábola, esse ensinamento. Mas muitas vezes eu não tenho a questão da matéria, não disponho de bens, né? Mas eu posso dispor de alguma coisa que seja realmente meu em favor do próximo. E foi o que essa viúva fez. Ela doou algo de si, né? Fazendo ali até um sacrifício em favor do próximo, tá? E o que Jesus nos trouxe? Jesus nos trouxe ensinamentos sobre o amor, a fraternidade, a igualdade e a caridade, ok? Então por isso que essa passagem é muito importante, porque nos cabe essa reflexão sobre aquilo que é nosso, aquilo que nós podemos fazer em favor do nosso planeta, do nosso meio, tá? Doando aquilo de nós mesmos. Muitas pessoas lamentam não poder fazer todo o bem que desejariam, por falta de recursos suficientes, e desejam a riqueza. Dizem elas para fazer uma fortuna, da fortuna um bom uso. Sem dúvida, a intenção é louvável e talvez muito sincera em alguns. Mas será que é totalmente desinteressada em todos? Então é uma reflexão que ele faz, né? Muitas vezes a gente pensa, mas eu quero ajudar, mas eu vou ficar rico primeiro, eu não disponho de bens materiais, como que eu vou fazer? Tá? Então é a questão da propriedade, da verdadeira propriedade, que Kardec traz aqui, né? E todos nós podemos nos doarmos em favor do próximo, enfim, praticarmos a caridade, de alguma forma, tá? Então Kardec até vai falar de alguns pontos aqui para que a gente possa refletir sobre. Não há aqueles que desejam fazer o bem aos outros, ficariam felizes se começassem primeiro a fazer o bem para si mesmos, né? Então aqueles que almejam ter uma riqueza, será que realmente eles iriam se doar? Ou iriam primeiro cuidar de si para depois ver em favor do próximo? Se permitirem mais prazeres, se proporcionarem um pouco mais de luxo que lhes falta, com a condição de darem o resto aos pobres? Essa segunda intenção oculta, disfarçada, que encontrariam no fundo de seus corações se o interrogassem, anula o mérito da intenção, visto que a verdadeira caridade faz o homem pensar primeiro nos outros. Então a verdadeira caridade faz o homem pensar primeiro nos outros para depois pensar em si mesmo. O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar em seu próprio trabalho pelo emprego. Isso é importante, hein, pessoal, para a gente refletir. O sublime da caridade, neste caso, seria procurar em seu próprio trabalho
pelo emprego de suas forças, de sua inteligência e de seus talentos os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas, né? Então é aquilo que nós comentamos, algo de nós em favor do próximo. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maior parte das pessoas sonha com meios fáceis de se enriquecer rapidamente e sem trabalho, correndo atrás de ilusões, como as descobertas de tesouros, uma oportunidade favorável, recebimento de heranças inesperadas, entre outros. O que dizer daqueles que esperam encontrar auxiliares entre os espíritos para ajudá-los nas pesquisas dessa natureza? Então, aí é mais um ponto que Kardec vem nos trazer para que possamos refletir, essa questão, né, das nossas buscas, né, e as portas aí que a gente pode deixar aberta para uma obsessão, até para casos mais graves, né, tá? A gente tem que ter em mente que o espírito regressando ao plano espiritual não significa que ele tem todo o conhecimento, né? Primeiro ponto. E o segundo ponto é que as nossas, qual o teor dos meus questionamentos, né? Então daí nós teremos sim respostas dentro daquilo que nós estamos buscando. Mas será que serão as respostas que irão nos auxiliar nesses casos de futilidades, né? Então, todo cuidado, pessoal, todo cuidado com aquilo que nós estamos emitindo, tá? Vamos nos atentar às coisas sérias, aos estudos, à reflexão íntima, trazer esses ensinamentos de Jesus, né, através das parábolas, através das passagens de Kardec no Evangelho e de tantas outras obras que o Espiritismo nos oferece, para a nossa melhoria como seres espirituais, o nosso aprendizado e o fortalecimento e o equilíbrio de nossos pensamentos, ações, sentimentos. É isso que nós devemos nos atentar, ao conhecimento e a nossa educação. E a nossa educação íntima, só para completar. Certamente não conhecem o objetivo sagrado do Espiritismo, muito menos a missão dos espíritos a quem Deus permite se comunicar com os homens. Decorre, por isso, serem punidos pelas decepções, tá? Então, o sagrado, o objetivo sagrado do Espiritismo, tá? Ou seja, nosso conhecimento, a busca do nosso aprendizado, a nossa reforma íntima. Ok, pessoal? Então, estejamos atentos a esse ponto também. Aqueles cuja intenção está isenta de todo o interesse pessoal, tá? Aquilo que eu falei, interesse pessoal, né? Quais são os nossos interesses pessoais referentes aos nossos diálogos íntimos, né? Quais são as nossas buscas? Devem se colocar com a sua impossibilidade em fazer o bem que gostariam, sabendo que a dádiva do pobre, como no caso da viúva no ensinamento de Jesus, que deu do pouco que possuía, pesou mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de nada. Sem dúvida, seria grande a satisfação de poder socorrer largamente a pobreza, né? Com certeza, se a gente tivesse aí, se fôssemos todos providos aí de quantias materiais, né? E pudéssemos auxiliar a todos, com certeza, né? Auxiliaríamos, ajudaríamos, né? Mas nem sempre é dessa forma, né? Aliás, não é apenas com dinheiro que se podem secar lágrimas, é mais um ponto importante. Não é apenas com dinheiro que se podem secar as lágrimas. E não é preciso ficar inativo por não possuir. E não precisa. Então não devemos nos atentar apenas com a questão material. E não precisamos ficar inativos, parados, por não possuir, né? Não possuir a quantia material. Pelo contrário, né? Aquele que quer sinceramente ser útil a seus irmãos encontra 1000 ocasiões de fazê-lo. Tá? Então,
quando nós nos predispomos, queremos fazer o bem, praticar essa caridade que Jesus nos ensina, né? Com certeza encontraremos muitas oportunidades, né? O trabalho, ele está aí aberto a todos nós. O trabalho voluntariado, enfim, tem muita coisa aí para a gente fazer. Inclusive na nossa casa também há muitos trabalhos, alguns ainda estão voltando aí aos poucos devido a toda a questão da pandemia, né? Mas com certeza ao nosso redor aí a gente pode encontrar mil ocasiões de poder ser útil ao nosso próximo, seja o nosso familiar, um amigo, enfim, perdoando as ofensas, enfim, fazendo alguma coisa em favor, né, de nós mesmos e do nosso próximo, e aí praticando essa caridade que Jesus nos ensinou além da questão material. Aquele que quer sinceramente ser útil aos seus irmãos encontra mil ocasiões de fazê-lo. Quem as procura as encontrará, seja de uma maneira ou de outra, pois não há ninguém que dentro de um padrão de vida normal não possa prestar um serviço, prestar-se a uma consolação, aliviar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Na falta de dinheiro, cada um não possui seu trabalho, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma pequena parte. Mais um ponto aí importante. Aí também está a dádiva do pobre, o óbolo, a esmola da viúva. Tá? Então, se quisermos realmente nos doarmos em favor do nosso próximo, né, pôr em prática aí tudo que a gente vem aprendendo, né, tendo aí como essa prática vai nos auxiliar no entendimento dessa questão do amor, da caridade que Jesus nos ensinou. Então, com certeza, encontraremos ali muitas formas de poder nos doar ao nosso próximo, de praticar essa caridade. Não vamos nos esquecer quem somos, né? Daquilo que nós trazemos, verdadeiras propriedades que estão conosco, que já tivemos ali conquistas ao longo de nossas encarnações, que podemos ser útil em favor do nosso irmão, do nosso próximo. Somente assim que nós vamos construir o dia de amanhã, que vai ser tão importante, e vamos melhorar o nosso planeta e tudo ao nosso redor, olhando tudo o que acontece ao nosso redor e não somente o que está presente agora. Com certeza veremos que temos muitas possibilidades e que Deus nos dá muitas chances através da encarnação, pois somos seres eternos, vivendo apenas uma passagem de muitas. Então, meus amigos, vamos aí arregaçar as mangas, né? E vamos ao trabalho, que é muito importante. Ok? Então, espero que todos tenham aí uma ótima noite e fiquem com Deus, que os proteja e os ampare. Boa noite a todos. Boa noite a todos, dando continuidade à palestra desta noite. Vamos mais uma vez estudar um capítulo do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Seria do livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos. O item 5, Kardec vai falar sobre a escolha das provas. É um tema que muitos de nós questionamos. Se escolhemos as provações que temos que passar durante a nossa existência corpórea. A pergunta 258 é a seguinte: no estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Estado errante, não sei se todos têm essa informação, é o estado
que nos encontramos como espíritos no plano espiritual, na erraticidade. Então, espíritos errantes são todos aqueles que estão em evolução e, quando retornam à pátria espiritual, aguardam novas encarnações. Então, somos espíritos errantes em evolução, ficamos na erraticidade, que são vários locais da espiritualidade, aguardando uma nova encarnação para dar continuidade à nossa evolução. Então, nós vamos encontrar esse termo errante, erraticidade, na literatura espírita. Então, todos vocês já sabem que é o estado de todos os espíritos em evolução que precisam reencarnar ainda, ou na Terra ou em outros mundos, mas precisam reencarnar para passar pelas provas e expiações. Então, a pergunta é essa: quando estamos no plano espiritual, antes de reencarnarmos novamente, nós temos consciência? Sim. E a resposta é a seguinte: o próprio espírito escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, em geral, todos nós participamos desse momento em que vamos fazer o planejamento da nossa encarnação. Nos é dada a oportunidade de participar, sim, e nós escolhemos o gênero de provas que devemos sofrer. Não é Deus que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências, né? Então, Deus não impõe nada a ninguém, não existe castigo de Deus. Já sabemos que tudo são consequências do nosso livre-arbítrio mal direcionado, né? Então, mesmo retornando à pátria espiritual, com muitos erros e nos preparando para uma nova vida, eles nos orientam, nos dão sugestões saudáveis, importantes, e se nós vamos escolher ou não, vai depender de cada um. Então, Deus, na sua bondade e sabedoria, deixa toda a responsabilidade dos seus atos, né, e das consequências. Cada um vai responder sobre isso. O caminho do bem está à sua frente como do mal. E se caso ele sucumbir, com certeza ele vai ser amparado, vai ser consolado, e de que não se acabou, né? Pois Deus, na sua bondade, permite-lhe recomeçar o que foi mal feito. Então nós temos que desenvolver essa consciência. Nós escolhemos, nos preparamos. Quando reencarnamos, tudo fica mais difícil, né? Porque passamos pela questão ali do esquecimento, mas isso está muito forte na nossa bagagem espiritual. E precisamos ter essa condição de distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é vontade do homem, né? Se um perigo, ele dá um exemplo aqui: se um perigo vos ameaça, não fostes vós que o criastes, mas Deus. Tiveste, porém, a vontade de vos expordes a ele, porque o considerastes um meio de adiantamento, e Deus o permitiu. Então, tem situações na vida que são necessárias que tenhamos que passar. Isso está na nossa programação de resgate, de expiação, de aprendizado. Deus permitiu que isso acontecesse. E tem outras situações que, infelizmente, nós provocamos.
pelas escolhas infelizes que fazemos, certo? Aí vem a pergunta 259, né, que muitos também fazem em determinados momentos. Se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós? Todas? Vejam a resposta. Todas não, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Em geral, nós escolhemos o gênero de provas. Os detalhes são consequências, dependendo das nossas ações. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, já sabia que deslize se expunha, mas não conhecia cada um dos atos que praticaria. Esses atos são produtos da sua vontade e do seu livre-arbítrio. O espírito sabe que escolhendo esse caminho terá de passar por esse gênero de lutas e sabe de que natureza são as vicissitudes que irá encontrar, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes nascem das circunstâncias e da força das coisas, né? Então, quando nós sabemos que temos um resgate, uma situação a ser trabalhada, a ser vencida, nós pedimos para passar na prova, como esse espírito, ele pediu para nascer entre malfeitores, mas o objetivo era estar ali, mas se manter firme, não se deixar envolver pelo mau caminho. Ele sabe que renascendo nessa condição ele tem riscos, mas ele tem a firme convicção de que ele quer estar ali e vai combater as suas paixões, as suas viciações e vai passar por isso. Ele sai da espiritualidade com essa determinação, essa vontade. Só que chegando aqui, se ele não se fortalecer, se afastar de Deus, não cultivar ali os ensinamentos do Evangelho, ele pode se perder. E ele pode não cumprir aquilo que ele havia determinado. Entendem? É isso que está dizendo aqui. Então, somente alguns acontecimentos que influem no destino, no nosso destino, estão previstos. E ele dá mais um exemplo. Se tomas um caminho cheio de desvios, sabes que deves ter muitas precauções, porque corres o perigo de cair. Mas não sabes quando cairás, e pode ser que nem caias, se fores bastante prudente. Então é isso, Se você passar pela rua, uma telha te cair na cabeça, não pense que estava escrito como vulgarmente se diz, Então, não é assim. Nós que nascemos com um plano de vida, saímos da espiritualidade para uma nova encarnação com uma programação pré-definida. Então, tem coisas que são específicas e necessárias, A maneira como eu vou nascer, a minha profissão, se eu vou ter uma doença ou não, se eu vou me casar, vou ter filhos, tem todo um planejamento. Só que aqui nós podemos mudar muitas coisas. Dependendo de como eu estiver conduzindo o meu livre-arbítrio, a minha religiosidade, a minha espiritualidade, eu posso mudar muitas coisas. Posso mudar quase tudo, Posso piorar muito a situação ou, pelo contrário, eu posso melhorar muito, eu posso me esforçar mais do que eu havia estabelecido, Então, depende muito das nossas escolhas. E daí vem a importância de estarmos estudando o Evangelho, que vai nos fortalecer, como esse momento agora que a gente está aqui estudando, lendo essas informações que vieram dos espíritos superiores. Isso é um roteiro, conselhos salutares, para todos nós. E aí vem a pergunta seguinte, mas como é que o espírito pode querer nascer entre gente de má vida, Esse espírito pediu para nascer entre malfeitores. É necessário
muitas vezes, o espírito ser enviado ao meio em que possa sofrer a prova pedida. Vai depender do tipo de prova de resgate que ele deve passar. Então, é necessário que estejamos em determinados locais, em determinadas situações, convivendo com certas pessoas, para que a gente possa lutar contra um instinto negativo que nós possuímos, entende? E para isso a gente tem que estar no meio, desse tipo de pessoas. É um teste. É por isso que reencarnamos no mundo de provas e expiações. Estamos sendo testados o tempo todo. A próxima pergunta, 261. O espírito das provas que deve sofrer para chegar à perfeição terá de experimentar todos os gêneros de tentações? Ele deverá passar por todas as circunstâncias que possam provocar-lhe o orgulho, o ciúme, a avareza, a sensualidade? Essa é uma pergunta muito interessante também. Porque nós ficamos nos perguntando, nossa, para eu evoluir então, chegar à perfeição, que é o caminho de todos nós, a gente vai ter que experimentar todas esses gêneros, todas essas tentações, a gente vai ter que passar por todas essas provas? E a resposta é muito clara e objetiva dos espíritos. Certamente não, pois sabeis que há os que tomam desde o princípio um caminho que os afasta de muitas provas. Então vai depender muito das nossas escolhas. Nós vamos construindo a nossa evolução. Cada encarnação eu faço escolhas que vão ter consequências. E se desde o princípio eu for escolhendo um caminho do bem, muitas situações eu não vou ter que resgatar, eu não vou ter que passar por situações mais complicadas para aprender. Por isso que é tão importante nós sermos dóceis aos ensinamentos, aos conselhos do bem. O melhor roteiro já sabemos, é o Evangelho do Mestre Jesus, Então, aquele que começa desde o início lá da sua caminhada, alimentar o seu coração, chegar perto de Deus, sentir a sua presença, ele vai se afastando das provas mais difíceis. Mas aquele que se deixa levar pelo mau caminho, ele corre todos os perigos dessa escolha. Vamos dar um exemplo. Um espírito pode pedir a riqueza e esta lhe será dada. Então, segundo o seu caráter, ele poderá tornar-se avarento ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda entregar-se a todos os prazeres. Mas isso não quer dizer que ele devia passar forçosamente por todas essas tendências. Entenderam? Os espíritos nos dão um exemplo simples. Então, eu posso renascer, com a condição da riqueza. Todos nós teremos essa oportunidade. E vai depender das minhas atitudes, Se eu me tornar avarento, egoísta, usar o dinheiro para satisfazer todos os meus prazeres, eu vou estar errando seriamente e vou ter que responder por isso no futuro. Agora, se eu utilizar da riqueza para gerar emprego, ser generoso, posso usufruir, mas eu também compartilho com os meus semelhantes, pratico a caridade verdadeira, gero trabalhos, tudo isso vai ser um aprendizado, vai ser muito bom. Eu não vou criar situações no futuro difíceis. Então é a lei de causa e efeito que todos nós conhecemos na doutrina espírita. Tudo tem uma consequência. Não existe castigo de Deus, já sabemos disso, são consequências das nossas escolhas. No início, quando somos simples e ignorantes, somos inexperientes, Deus supre essa
essas necessidades, vai traçando o caminho que devemos seguir, como fazemos com uma criança desde o berço, né? Mas sempre deixou e continuará deixando, né, um pouco a nossa liberdade de escolher. E à medida que o nosso livre-arbítrio vai se desenvolvendo, a nossa responsabilidade é maior. E Deus, como é nosso Pai, Ele sabe esperar. Ele compreende as nossas dificuldades, mas tudo tem um tempo, né? Se nós errarmos muito, a espiritualidade superior ela pode impor certa existência a nós, porque nós não soubemos escolher o que seria mais proveitoso. E quando vê essa necessidade, a espiritualidade amiga, né, faz a escolha de uma determinada encarnação para que a gente possa expiar os erros e se melhorar. É muito difícil nós perdermos essa condição de escolher, de participarmos da preparação da nossa encarnação, mas depois de muito errarmos, isso vem como um remédio, né? Então aquele filho rebelde que não está sabendo fazer as escolhas, os pais interferem, né, nas decisões ali da condução da vida dele. É assim que esse pai amoroso faz com todos nós, tá? E lembrar que quando estamos na erraticidade, né, no plano espiritual, a nossa visão é mais ampla. Então nós escolhemos sempre as provas que vão fazer a gente aprender, resgatar, nos adiantar, né? Então, muitos escolhem, por exemplo, ter uma vida de provações para tentar suportá-la com coragem, né? Porque vamos aprender a ter fé, resignação, paciência. Outros querem experimentar as tentações da fortuna, do poder, que é muito mais perigoso, né? Como é que nós vamos nos sair nessa condição? Eu tenho o perigo de desenvolver todas as mais paixões, né? Com essa prova. Enfim, em geral, nós queremos ser provados nas lutas que terão que sustentar no contato com todas essas situações. E é assim que vamos evoluindo, vamos aprendendo. Então participamos sim das escolhas, dos grandes acontecimentos da nossa vida. Tenhamos a certeza disso. Então, nosso tempo acabou, mas que possamos acalmar os nossos corações, confiar que estamos no lugar certo, com as pessoas certas e observar se a gente desviou muito do caminho. E se desviamos, vamos retomar, vamos pedir a Deus que nós tenhamos uma visão, uma clara visão daquilo que viemos cumprir aqui nesse mundo, tá? E muita, muita gratidão pela oportunidade de estarmos reencarnados. Quantos espíritos estão aguardando uma encarnação? E nós tivemos o privilégio de estarmos aqui. Mesmo que seja um mundo difícil, passando por esse momento de aprendizado, que é uma superação para todos nós, é uma grande oportunidade. Tenhamos certeza disso para a nossa evolução. E que Deus possa abençoar a todos que nos ouvem nessa noite. Terminamos com a nossa prece, com o nosso pedido a Deus e a Jesus, que ampare a cada coração, principalmente os que sofrem. Que Jesus, na sua infinita bondade, através do seu amor, possa fortalecer a todos que aqui estão na Terra em dificuldade,
aqueles que retornam à pátria espiritual. Que a tua paz, Mestre querido, envolva a cada coração. Que assim seja. Uma boa noite a todos.